E ó, deixa eu falar pra vocês, já vamos começar aqui no qual é o melhor Resident Evil, o clássico ou o remake, meus amiguinhos? É isso aí, não tem boi não, vamos ver qual é que é aqui a da parada, vão chegando aí daquele jeito que o bagulho é doido, vamos ver. Resident Evil 4 foi e Do canal... Bom, o canal vai ter na descrição, vamos lá. ainda é uma obra-prima. Ah. Mas será que o remake conseguiu superar o original? Não sei, Fala galera, beleza? na verdade sei, pra mim sim, e muito. De lavada, inclusive. Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Tem um ditado que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, mas parece que o Leon não respeita essa regra. Porque, na minha opinião, o raio dele já caiu 4 vezes. 2 vezes com Resident Evil 2 e agora mais 2 vezes com Resident Evil 4. Que cara sortudo, hein? Só pode estar de brincadeira. O carinho e o respeito que os produtores tiveram com esses 2 remakes é inegável. Mas será que o remake do Resident Evil 4 superou o jogo original? Ah, E a resposta fala pra mim. para essa pergunta é... Não sei, tanto faz. Superou em partes. E... não ficou em cima do muro, hein? Vamos ver. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Resident Evil 4 de 2005 foi um game que não só renovou a forma de jogar os jogos no geral, com o lance da câmera sobre os ombros e a própria dinâmica do game, Sim. mas também renovou a própria franquia Resident Evil. O maior Resident Evil, o jogo que revolucionou e ditou o mercado por muitos anos, né? Talvez um dos jogos mais relançados da história. Isso aqui lançou até pra Zibo. O Resident 4 é muito grande, mano, em relação ao que ele representou pra indústria, aliás. Mas vamos ver. Que na época já estava ficando saturada. O R4 veio para mostrar que a franquia não se tratava só de zumbis de laboratório, como nos jogos clássicos, mas também existia uma outra forma de zumbi nesse universo do Resident Evil. Que pra mim é gringolante. Não curto. Eu curto a ideia mais contida, mais terror psicológico. De qualquer forma, vamos ver. Os Ganados, uma forma que lembrava mais a origem clássica do mito do zumbi no voodoo. Diferente dos seus antecessores, o jogo trouxe uma história envolvendo um culto, os Los Iluminados, que tem como líder religioso o Osmond Saddler, que exerce controle mental sobre os Ganados, parecido com a ideia do zumbi do voodoo, mas ao mesmo tempo sem abandonar o lado científico da coisa, com as plagas servindo de patógenos. Por mais que muita gente torça o nariz para isso, se você parar para pensar, essa ideia foi muito genial. Porque esse lado do culto religioso macabro abriu as portas para a gente associar o jogo com coisas sobrenaturais, por mais que não tenha nada de sobrenatural no game. E é aqui que a gente entra no primeiro aspecto que o remake superou o original. Não que o remake seja um jogo de terror, longe disso. Tanto o original quanto o remake são jogos de ação com elementos de terror. Concordo. E isso, cara, é um negócio que o fã de Resident Evil 4 clássico tem uma dificuldade de entender absurda. Entendeu? Porque o cara quer que... Porque o fã de Resident Evil 4, eu sei que eu também sou, hein? Eu gosto, tenho nada contra Resident 4. Só que ele quer que seja perfeito em tudo. E não é, cara. Resident Evil 4 é ação, mano. Muito mais ação do que qualquer coisa de terror. Ah, mas tem umas áreas de terror... Não, tem algumas áreas que simbolizam aquele velho testamento de terror. Mas em sua grande e vasta maioria, Resident Evil 4 é pura ação. Sempre foi isso. E tem a galera que não aceita isso. Mas é. Mas o terror no remake é muito mais construído com a ambientação do cenário. No remake, você consegue sentir a Só perde pro 5 e pro 6, exatamente. presença forte dos Los Iluminados em todo lugar, sem nem precisar ter um ganado ou um cultista para te lembrar do culto. Não só os cenários, mas os arquivos que você encontra, os lugares que você visita, é tudo tão rico em detalhes e imersivo que dá para sentir a força e o poder do Saddler em cima da população do vilarejo. Eu não vou nem abordar a questão da evolução gráfica, porque isso é bem óbvio que o remake supera o original. E com relação à gameplay, o remake supera não só pelo fato de você poder andar e atirar, mas todo o restante. Seja o cenário que muda, porque uma coisa explodiu, uma estrutura que caiu, uma rota diferente ou um jeito diferente de abordar a situação. Cara, muda absolutamente tudo, incluindo a imersão que você tem no jogo, né?
Quando você tem um jogo de 2000, lá vai caceta, como Resident Evil 4 clássico, você tem as suas limitações geracionais, o que é normal, é comum, né, cara? É um jogo muito velho, um jogo... quer dizer, muito velho, né? 2000 e lá vai caceta, mas é um jogo velho já, né? Ele já tem ali... ele já é um vovô, né? Para alguns já é um vovô. E quando você tem um jogo mais vivo, né? Como faz a RE Engine da Capcom, que isso é uma coisa que é indiscutível, porque é maravilhosa essa engine... Cara, deixa o jogo mais imersivo, você fica mais por dentro da vila, você consegue ver mais detalhe, você consegue, de fato, entender um pouco mais as coisas em vista, né, que você tá tendo ali, que colabora, né, no final das contas, com a sua imersão dentro daquele jogo. Então, o jogo é melhor não só em sua jogabilidade, não só em sua gameplay, como também em seu visual, o que é algo primordial para imersão, né. E só dessas duas coisas já faz pra mim que o Resident Evil 4 Remake seja bem superior ao 4 clássico. Mas vamos continuar aqui. Esse é o tal do lance do replay ou da rejogabilidade que os produtores disseram que levaram muito em consideração. Fator replay tem que ter em todo Resident Evil que se preze, não é? Não pode ser zero ou acabou. Tipo a merda que fizeram lá com o Callisto Protocol, né? Mano, tem que ter o fator replay, você tem que zerar o jogo. Aliás, o... Vitor Juninho mandou R$10. Fala, Vitão. Cross Gostosão reagia ao vídeo A Morte da Otimização nos Jogos do canal Vinexton. Vídeo excelente. Boa. Boa. Aliás, cara, esqueci o que eu ia falar. E na moral, levaram mesmo. E tudo isso faz com que o remake supere o original. Claro que dentro das possibilidades da época, o R4 original fazia o que podia nesse sentido. Um outro ponto que o remake corrigiu no jogo original foi a Ashley. Do fator replay. O fator replay, cara, tem que ter em todo Resident Evil que se preze. E eu ia perguntar sobre o Dead Space Remake. Quem jogou aí? Breno Tem Def fator mandou replay? R$25. Fala, Brenão. Bom dia, Cross. Bom dia. Comecei o meu canal mês passado. Boa. Gostaria que você reagisse ao vídeo O Jogo Perfeito para os Fãs de Blue Lock, do canal Breno Deft. Adoraria que você me desse dicas do que melhorar. Obrigado. Esquecer aquela garota. Daqui a pouco, quer dizer, não sei se daqui a pouco, mas depois a gente cai lá, mano. É que eu não fico fazendo isso toda hora não, Breno, porque senão vira um bagulho que eu não quero que vire, entendeu? Eu não quero que vire. Mimada que precisa do Leon pra tudo, seja pra abrir uma porta ou pra descer uma escada. A Ashley no remake é bem mais independente. Tá, é um puta jogo, mas tem fator replay, ô Thiagão? Quando você zera, libera uma arma da hora, libera umas paradas ou não? Até certo ponto, funciona como uma parceira. E não tem nada que atrapalhe o gameplay. Você precisa se preocupar com ela, mas não ao ponto de ser uma babá pra ela. E com relação ao seu... Porque qual que é a graça do Resident Evil 4, por exemplo? Você zera a primeira vez, e aí você vai desbloqueando coisas pro Leon, né? Seja uma roupinha pra melhorar o dano, seja uma arma e tal. Então, a parada é justamente essa, cara. Agora... Tem que ter uma gameplay gostosa, tem que ter... O fator replay, ele é imprescindível em jogos assim, cara. Melhorar o rank, bazuca infinita, enfim. Gameplay só tem uma palavra pra descrever. Fenomenal. E aí você deve estar pensando, pô, peraí, ele só tá elogiando o jogo, então como que o remake superou em partes o original? Então, nem tudo são flores. Tá. Eu acredito que pela própria questão da gameplay ser mais limitada, o jogo original era mais desafiador. Eu não consigo discordar e nem concordar com isso aqui, mas eu acho que eu mais discordo do que concordo. Porque esse não é um fator honra ao mérito, é um fator limitação geracional. E uma limitação geracional deixar o jogo mais desafiador para uns ou para outro, que obviamente essa é a visão dele, né? Não sei se cai como um elogio. Tá entendendo? Não sei se cai como um elogio, porque sim, você vai ficar mais limitado. O Resident Evil 4 de 2005 é um jogo muito mais preso, né, cara? É muito mais travado ali. Pra virar o personagem, você tem que botar pra trás, apertar um... Então é um bagulho muito mais travado. Obviamente vai ser um pouco mais difícil de jogar. Mas não necessariamente por mérito. Muito pela questão de limitação geracional. Mas eu não consigo discordar, de fato, né? Se eu pegar também os Resident Evils 1, 2 e 3 clássicos, eles vão ser mais desafiadores do que os remakes. Porque eles têm o fator controle tanque.
né? Mas não necessariamente é o mérito do jogo implantado. É algo que é ocasional pela limitação geracional. Então não sei se enxergo de fato como um mérito, um elogio. Mas é um fato, né? Se você tem um jogo que realmente ficou datado em sua gameplay, eu vejo mais como um ponto de crítica do que de elogio. Mas, de fato, é desafiador, porque é mais difícil, porque o controle é mais limitado. Mas não sei, o que vocês acham? É difícil, né? Além disso, os puzzles também eram mais desafiadores. Às vezes você ficava vários minutos quebrando a cabeça para resolver um puzzle. Não que os puzzles do remake sejam ruins, mas infelizmente, na maioria deles, as dicas são muito explícitas. Mas isso aí é um problema da Capcom atual, né? A Capcom moderna tem muito disso. Nunca vou esquecer aquele puzzle do Resident Evil 3 Remake, que é só você ir descendo a linha. Ai, meu Deus. Então acaba que você nem precisa ficar raciocinando muito para resolver eles. Outra coisa que, na minha humilde opinião, o game original supera o Resident Evil 4 Remake é na questão das cutscenes. Não que as novas cutscenes sejam ruins, eu só acho que elas são muito curtas. Como o original tinha os Quick Time Events, as cutscenes muitas vezes eram grandes para esconder o momento dos Quick Time Events. E com isso, elas davam mais detalhes da história do game. De novo, não que as novas sejam ruins, mas eu acho que elas são curtas, e a impressão que eu tive na maioria delas é que tá faltando um pedaço da cena. Só teve 2 cutscenes que eu acho que foram muito paias e que eram bem melhores no original. Eu não vou dar detalhes, mas uma é a última cutscene do Krause, que ficou bem ridícula, assim, bem nada a ver. E a outra, vamos deixar em off pra não ser spoiler. Eu acho que ele pode estar tendo essa sensação. Pelo fato de que, vocês estão vendo o que acontece aqui? No original, se eu bem me lembro, inclusive tem lá um QTE no meio, né? Da cutscene ali, pra você não tomar a facada do nosso querido Jack. Só que é o seguinte, por que que aqui eles ou encurtam ou faz elas mais simples? Se você for ver bem, tudo é limitação geracional. Se você for ver bem lá no clássico, no Resident 4, quando acaba a animação, tem um corte seco preto e vai pra gameplay, né? Veja a transição que acontece aqui no remake quando termina a cutscene. Mais uma é a última cutscene do Krause, que ficou bem ridícula, assim, bem nada a ver. E a outra, vamos deixar em... Sacaram? O bagulho emenda na luta, mano. Pra quê? Pro bagulho ficar um plano sequência. Então, às vezes, o problema de você alongar é que você não vai conseguir fazer essa transição suave. Não sei se bem por isso, mas às vezes essa é a sensação dele, né? Quando você faz uma cutscene alongada, que você não precisa fazer essa conexão direta com a gameplay, aí acho que você pode ficar lá expandindo, colocar QTE, fazer um bagulho. Aqui eles colocaram o negócio amarradinho, na minha humilde opinião, claro. Em off pra não ser spoiler. Enfim, como eu disse no início do vídeo, o R4 Remake superou o original em vários aspectos, mas não em todos. Pra mim, na minha humilde opinião, os 2 jogos estão praticamente em pé de igualdade. Não. Eu discordo muito, meu mano. Respeitosamente discordo muito de você. Eu acho que o Resident Evil 4 está muito acima do clássico. E eu acho que assim como eu tenho aquela nostalgia com os clássicos, acho que muita gente também tem. Tá ligado? Aquela velha e boa... E hipocrisia. Acho que tem um pouco. O cara não vai aceitar de que o remake é melhor nunca na vida dele, né? É que no meu caso, o meu predileto é o 3 clássico, né? Então, eu estou certo quando eu digo que o 3 clássico é muito melhor que o 3 remake. A única coisa que eu não posso dizer que é melhor é tecnicamente, é o visual, né? Todo o resto é muito melhor. No caso do 4 remake aqui, na minha opinião, o 4 é muito melhor. Muito melhor, em todos os sentidos, tá? Principalmente, dando mais um argumento, quando você pega a DLC da Ada. Quando você vai ver lá, que ele reclamou, né, da duração das cutscenes, quando você vai ver lá a Ada, a DLC dela, cara, tudo se complementa. E diz até um pouco mais, conta até um pouco mais das coisas. Então, ali a DLC da Ada conta exatamente do momento que ela encontra o Leon, ela quebra a janela, sai, cai aqui no chão e já começa dali, já continua dali. Então a gente sabe exatamente tudo que ela fez naqueles encontros, né, com o Leon. Então, eu discordo muito. Pra mim, o Resident Evil 4 Remake tá muito acima do clássico.
com o R4 original... Mas é claro, é só a minha opinião, tá bom? Estou dando os motivos, né? Tô falando por falar, tá aqui os motivos. Se você acredita que não, diga aqui pra gente por quê. tendendo a ser um pouquinho melhor pela questão de ter sido um jogo novo. Então, Luiz, discordo. No clássico completava, mas você não tinha a real visão exatamente do momento. Por exemplo, aquele momento que ele encontra ela e ela sai pela janela. No clássico não é bem assim. Ali você começa e continua a DLC da ida exatamente do ponto em que eles pararam de conversar. Entendeu? Enfim. Mas aí é só a minha visão. Uma nova história. Então a lembrança de jogar pela primeira vez na época faz com que o remake não consiga superar o original. Mas pra mim, ele tá pau a pau com o game original. E agora eu levanto uma questão muito polêmica. Por que o Resident Evil 3 não foi tratado com o mesmo carinho e cuidado que o R4? Será que os produtores não vão com a cara da Jill? Me responde aqui nos comentários. Aproveita e me conta também o que... Olha, não sei se eles vão com a cara da Jill não, cara, mas o descaso que foi feito em cima desse jogo é uma parada que eu nunca vou entender, mano. Eu nunca vou entender. De qualquer forma. Mas é isso. Eu acho que os dois estão parelhos, na minha visão. Cada um tem seu charme. Ah, não, que cada um tem seu charme, eu concordo. Agora, se você me perguntar qual é o meu predileto, eu vou colocar o 4 Remake patamares acima. Mas entendo aí a galera que prefira por nostalgia aí o clássico. Tá tudo certo, né?